As árvores frutíferas e de sombra, principalmente as que têm galhos grandes, devem ser podadas até este mês de agosto. Os profissionais que trabalham com plantas passam algumas orientações fundamentais para não danificar as árvores. Existem pessoas que podam plantas na época de verão, que também não deixa de ser certo. Mas a importância de cortar galhos grossos é sempre nos meses que não tem R, ou seja, maio, junho, julho, agosto. Então esse mês é o último, né? Esse mês, então, é o mês correto para se podar as árvores, principalmente os galhos mais grossos. E por que essa poda? As plantas precisam de podas para produzir frutos maiores, melhores, porque uma grande quantidade de produção que, por exemplo, uma bergamoteira dá, quanto maior a planta, maior a produção e menor o tamanho do fruto. Se você podar ela, o sol ele consegue entrar no meio da planta e deixando que os fungos evite que os fungos entrem na planta. Então o fruto pode ficar com um sabor melhor e num tamanho maior para degustação. Isso para as frutíferas. E as árvores de sombra? Também dá para desenhar melhor a planta para que dê a sombra no local do pátio que tu deseja? Com certeza. Tanto as plantas que soltam foliação como as que não soltam, elas gostam também de serem podadas. A poda revitaliza a planta e nessa época de inverno, então, quando a planta está adormecida, é a melhor época. Sim, mas também existem aquelas plantas baixinhas de jardim. Algumas são conhecidas como buxus, por exemplo. Elas são plantas baixinhas que o crescimento dela é durante o verão inteiro. Então essas podas podem ser feitas, explicando melhor o caso de que no inverno se faz podas nas plantas que têm o galho muito grande, muito grosso, muito espesso. Essa aí, se você podar na época de verão, a planta não vai gostar. Por isso se indica nessa época de dormência. Mas as plantas que elas crescem bastante na época de verão, elas são galhos bem finos que você consegue podar e ela não vai se incomodar por isso. Para quem não costuma fazer a poda, deve pedir auxílio a profissionais. Também a gente, quando um cliente, porque na verdade é o seguinte, as pessoas elas têm que estar em maior contato com a natureza. Se cada uma comprar a sua tesoura, pedir pela primeira vez, solicitar que uma empresa especializada vá e mostre para ela como fazer a poda, no corte seguinte a própria pessoa pode fazer isso do modo correto, né? Mas quando existem muitas plantas, as pessoas contratam outras pessoas para conseguir fazer todo o trabalho na época certa, né? E com relação às plantas, às flores, as plantas de flores, as aleias, hortênsias, outras que são muito cultivadas aqui na região. Ipês também, né? Tem hoje conhecida uma tulipa também, que ela floresce na época de inverno. Essas plantas depende se a pessoa quer que ela fique grande ou se quer que ela fique pequena. E a poda é feita também. As hortênsias que elas estão todas peladinhas hoje, a gente fala, né? O broto dela está começando. Então, se a gente podar quando o broto dela está muito grande, a planta sofre, ela tarda, ela pode não florescer. E também nessas questões de podas, a gente tem que ficar de olho na lua, nas fases da lua. Independe se ela é crescente, nova, independe de qual forma ela vai tomar. Só que o dia da troca da lua, a gente não deve podar, porque a planta não sabe para que lado se dirigir, se ela vai ficar nova, se ela vai ficar minguante. Então dá para esperar. Em qualquer outro dia pode ser podado sim, mas no dia da troca da lua é preferível aguardar.